Olá, boa noite. Boa noite. Um apagão atinge 25 estados e o Distrito Federal. Só Roraima escapou. Na maior parte do Brasil, a energia foi restabelecida rapidamente. Mas algumas cidades ficaram até 6 horas sem luz. O ministro Alexandre Silveira afirma que não há risco para a segurança energética do país e pede que as causas sejam investigadas pela Polícia Federal. A Polícia Militar do Rio anuncia mudanças no treinamento depois das mortes de moradores inocentes em ações policiais. O advogado Frederic Wassef confirma que recomprou o relógio Rolex dado ao ex-presidente Bolsonaro para devolver ao Tribunal de Contas da União. O ex-presidente americano Donald Trump é acusado formalmente pela 4ª vez num processo criminal. Morre a atriz Léa Garcia aos 90 anos. O Jornal Nacional está começando. A manhã desta terça-feira foi marcada por um apagão que atingiu o Distrito Federal e 25 dos 26 estados brasileiros. Algumas cidades ficaram até 6 horas sem luz. O governo ainda apura as causas, mas disse que não há risco para a segurança energética do país. A falha no Sistema Interligado Nacional foi exatamente às 8h31 da manhã. A falta de energia se espalhou pelo país e prejudicou cerca de 29 milhões de residências e estabelecimentos comerciais. Eu estava começando, a fazer minhas atividades diárias, me aprontar para sair para trabalhar, quando de repente veio o apagão inesperado para todo mundo, não prestou mais no celular, nada funcionou. Em São Paulo, o repórter Vitor Ferreira teve que trocar o enfoque da reportagem que estava fazendo. Eu estou ao lado de um galpão da Receita Federal, a gente estava fazendo uma outra matéria aqui sobre mercados ilícitos, bens apreendidos, e aqui no galpão da Receita Federal também acabou a luz. Vários funcionários, dezenas de funcionários que trabalham aqui na logística, transportando, organizando toneladas de bens apreendidos, tiveram que cruzar os braços, pararam de trabalhar e o pouquinho de luz que tem para iluminar o galpão estava vindo do gerador do galpão da Receita. Na maior cidade do país, algumas estações de metrô ficaram no escuro e os trens tiveram que reduzir a velocidade. Em Belo Horizonte, os passageiros foram obrigados a caminhar nos trilhos. Isso é para me provar que eu não estou enrolando. Norte e Nordeste foram as regiões mais afetadas, mas o apagão paralisou serviços importantes em quase todo o país. Aqui em Corumbá, os semáforos foram desligados e os serviços de telefonia ficaram suspensos temporariamente. O gráfico do consumo de energia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, mostrou os efeitos do apagão. Às 8h29 estava em 73 mil megawatts. Começou a cair às 8h31. Às 8h40 estava em 54 mil. O sistema elétrico brasileiro cobre quase todo o país com um modelo integrado de transmissão de energia de uma região para outra. O estado de Roraima é o único fora desse sistema. Hoje não foi afetado. No fim da manhã, Geraldo Alckmin, que estava no exercício da presidência da República por causa da viagem do presidente Lula ao Paraguai, disse que o governo reagiu ao problema rapidamente. A gente deverá, em poucas horas, se tudo correr bem, está tudo normalizado. E aí vai se investigar a causa dessa perda de carga. Mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas, e a recomposição está sendo rápida. Segundo o ONS, a situação na região sul foi normalizada às 9h05 da manhã. Nas regiões sudeste e centro-oeste, às 9h33. E o sistema foi retomado no país todo às 2h49 da tarde. Na hora do apagão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estava com o presidente Lula no Paraguai. De lá, ele determinou a apuração dos fatos e voltou ao país. No início da tarde, Silveira se reuniu com a Agência Nacional de Energia Elétrica e o ONS. Segundo ele, o ONS considera que houve 2 eventos simultâneos em linhas de transmissão de alta capacidade, um ainda não identificado. O outro, uma sobrecarga no Ceará, que, segundo o ministro, fez com que o sistema entrasse em colapso naquela região. O ministro explicou que depois da falha, a ligação entre as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste ficou prejudicada e em seguida foi interrompida propositalmente para proteger o sistema e evitar sobrecarga nessas outras regiões. Alexandre Silveira disse na entrevista que o problema não tem relação com segurança energética nem com o suprimento de energia no Brasil e que um relatório sobre o apagão vai ser divulgado em 48 horas.
O governo não descartou que a falha tenha sido causada por ação humana. Eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo. Eu estou por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então, nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. O ministro repetiu as críticas que o governo vem fazendo ao modelo de privatização da Eletrobras, mas disse que não pode apontar relação direta com o apagão de hoje. A empresa de transmissão de energia do Ceará é uma subsidiária da Eletrobras. Eu seria leviano em apontar que há uma causa direta com relação à privatização da Eletrobras. O que eu digo, o que não posso faltar é com a coerência. A minha posição sempre foi essa, e não vai deixar de ser, de que um setor estratégico como esse deve ter uma mão firme do Estado brasileiro. Nós procuramos a Eletrobras, mas ainda não tivemos retorno. O apagão afetou milhões de pessoas na região Nordeste. Este hospital, que atende pelo SUS em Aracaju, teve que parar tratamentos importantes. Quimioterapia a gente teve que interromper também, radioterapia a gente teve que interromper, porque esses aparelhos, no caso da radioterapia, da tomografia e da ressonância, consomem muita energia. E nenhum gerador consegue manter o nível de energia necessário para a utilização desses aparelhos. No Hospital da Criança, em São Luís, mais transtornos. Alguns exames foram cancelados, como, por exemplo, os de raio-x, por conta realmente da falta de energia elétrica. Os aparelhos de ar-condicionado pararam de funcionar. Eu saí lá do quarto porque está muito quente lá. Minha bebê está lá suada, está molhando no pano. Essa é a principal avenida de Teresina, bem no centro da cidade. E por conta do apagão, olha como ficou este cruzamento. O trânsito ficou um caos. Péssimo, lá de casa para cá, horrível. Liberaram minha turma por falta de eletricidade. Sem luz, sem internet, como é que a gente trabalha? Em Pernambuco, o apagão atingiu 35% do estado. 1.500.000 estabelecimentos comerciais e casas ficaram sem luz. Diante dessa situação, o posto de saúde suspendeu o atendimento, as escolas liberaram os alunos mais cedo. Faltando energia direto. Vindo e voltando, e para as crianças não ficar no calor, pediram para a gente buscar. Escolas de Natal também suspenderam as aulas pela manhã e o comércio ficou às escuras. Tem carne que eu congelo, né? Aí de repente acontece um negócio desse, aí a gente fica prejudicado. Vendo a hora estragar, né? Qualquer tipo de alimento, né? Em Alagoas, o abastecimento de água em Maceió e em vários municípios do interior ficou prejudicado. O apagão afetou 30% dos paraibanos. Em Fortaleza, a linha sul do metrô deixou de funcionar, prejudicando o transporte de passageiros para a região metropolitana. Aguardar aqui um pouquinho, se não chegar a voltar para casa, né? Na Bahia, dos 417 municípios, só 2 não foram atingidos pelo apagão. Aqui na principal estação de transbordo de Salvador, centenas de pessoas passaram horas esperando pelo retorno do metrô. 350 mil pessoas utilizam esse sistema de transporte todos os dias na capital e na região metropolitana. Para quem depende do metrô, para quem precisa se comunicar, para quem não tem como voltar para casa, para quem está sem um recurso, está muito complicado. No fim da manhã, a energia voltou em muitos bairros de Salvador. Mas o metrô continuou parado por causa de oscilações no fornecimento de energia. Ônibus extras foram colocados nas ruas, mas saíam lotados. É o jeito, vou fazer o quê? Dá até um tempão que eu estou rodando aqui. As 2 linhas voltaram a operar no fim da tarde. Em algumas cidades da região norte, a energia só voltou totalmente depois de 6 horas.
No polo industrial de Manaus, os funcionários do primeiro turno dessa fábrica foram dispensados e a produção do dia não aconteceu. Sem energia, retornar para casa. Não dá para trabalhar no calor também. Teve comércio que funcionou à luz de velas. Tive um prejuízo grande com o pão, porque quando passa da fermentação, o prejuízo é grande. A usina hidrelétrica de Balbina, que fica a cerca de 180 quilômetros de Manaus, garantiu um pouco da energia durante o apagão para a capital do Amazonas e outras 3 cidades da região metropolitana que precisaram de atenção nas unidades de saúde. Todos os municípios de Rondônia ficaram quase 3 horas sem luz. A falta de energia acabou congestionando o trânsito e paralisando os serviços essenciais. As escolas e o comércio também sofreram. Não funciona o caixa, não tem como funcionar o terminal de venda, fica tudo parado. Em Belém, no mercado do Ver-o-Peso, os vendedores voltaram mais cedo para casa. Hoje não teve polpa de fruta fresquinha, a máquina parou de funcionar. E aqui na torneira, olha só, não pingava uma gota sequer de água. O que tinha feito, a gente não conseguia vender, porque a energia ficou sem internet, sem nada. E aí, quando a energia chegou, a água foi embora e ainda não voltou até agora. Como era feriado estadual, comércio e escolas não funcionaram. Palmas ficou pouco mais de 1 hora sem energia. Em algumas cidades do interior do Tocantins, a luz só voltou no início da tarde. Em todo o estado, a situação só foi normalizada cerca de 6 horas depois. Essa agência do INSS ficou às escuras e obrigou muitos segurados a reagendar o atendimento. Mora longe, tem que esperar. Eu vim de Campos Belos, Goiás. Eu consegui uns 10 minutos antes do apagão, né? Porque senão seria outra viagem perdida. No Amapá, apenas o município de Oiapoque não foi afetado porque tem um sistema isolado. A falta de luz afetou o comércio na capital Macapá. O entregador de quentinhas mal conseguiu trabalhar. Eu estou saindo agora com essas únicas entregas porque foram feitas antes do apagão. Já é tarde de terça-feira e as lojas do centro comercial continuam assim, na escuridão. As trabalhadoras estão dando um jeitinho para tentar fugir do calor. Alguns dos transtornos no momento do apagão foram a perda do sinal de internet e os semáforos parados, o que causou tumulto no trânsito. Está muito complicado se deslocar durante a cidade com essa falta de energia. Inclusive, a gente está até enfrentando dificuldade com o abastecimento, né? Quase todo o país é coberto por um sistema integrado de transmissão de energia. Um apagão no país sempre acende um alerta. A geração de energia é a chave para o desenvolvimento. Se nós não tivermos energia, complica. Desde a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico no fim dos anos 1990, o Brasil ficou no escuro pelo menos 10 vezes. Um dos maiores apagões do século foi o de 2009, com impacto em 18 estados até o Paraguai. Em 2012, houve 3 grandes falhas. Uma delas deixou o Nordeste e parte da região Norte sem luz por quase 3 horas. E no último grande blackout de 2018, 70 milhões de brasileiros ficaram sem luz no Norte e no Nordeste. O grande diferencial e também o calcanhar de Aquiles desse gigante, um sistema totalmente integrado que depende das hidrelétricas. São quase 180 mil quilômetros de linhas de transmissão que partem de Itaipu, no sul, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, no norte, e mais recentemente das usinas de fontes renováveis, eólica e solar, no nordeste. Muita energia é trazida para o centro-sul do país, onde estão os grandes centros de consumo. Qualquer falha nessas linhas pode apagar regiões inteiras. Foi o que aconteceu hoje. Mas, segundo especialistas, a segurança do sistema está justamente no fato de ser possível transferir energia de uma região para outra em caso de necessidade. O sistema interligado ele é muito seguro, porque a falha em um gerador ele tem uma quantidade enorme de outros geradores para suprir aquela deficiência. Ele é difícil controlar, mas o Brasil desenvolveu tecnologia suficiente para isso. A principal fonte de energia do Brasil é a hidrelétrica.
que depende diretamente do nível dos reservatórios. Atualmente, a situação está para lá de tranquila, acima dos 76% no Nordeste e passa de 92% no Sul. E o tempo amanhã em todo o Brasil? A Eliana Marques vai contar para a gente qual a previsão. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Elter e muito boa noite para você também. Nessa quarta-feira, a previsão é de mais calor do que frio pelo país. As temperaturas podem chegar aos 37 graus em Cuiabá e Teresina e aos 35 em Palmas e Porto Velho. Essas são as capitais que devem ficar mais quentes. Onde os termômetros sobem menos é em parte do Sudeste e no Sul. Em Florianópolis e Curitiba, máximas de 23 graus. Em Vitória, 24. É pouco comum a capital do Espírito Santo esquentar menos na região sudeste. Amanhã isso pode acontecer porque as nuvens aumentam e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. A mesma condição vale para Aracaju e Salvador, com 27 e 28 graus. Em Boa Vista, 32, porque o sol aparece mais. E exatamente como nas outras cidades, são esperados 15 milímetros de chuva. Deve chover menos nas outras áreas que estão em verde aqui no mapa. Elas incluem o norte, parte do litoral nordestino, o leste de Minas Gerais, o norte do estado do Rio de Janeiro, essa faixa entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná e também o extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas o que predomina mesmo é o tempo firme, com muito sol nas regiões centrais. Aí o ar fica seco. Índices de umidade bem abaixo do ideal para a nossa saúde serão registrados principalmente no centro-oeste do Brasil e no sertão nordestino. Na Grande São Paulo, nada de chuva também. Pode ter nevoeiro pela manhã. Depois o dia fica ensolarado e com até 28 graus. 28 também no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, 30 graus. E na sexta, 33. Expectativa de mudança a partir de sábado, quando o calorão diminui um pouco. E tudo indica que volte a chover com a chegada de uma frente fria. Ela passa por Porto Alegre antes. Isso explica a chuva na sexta-feira, chuva forte. Quarta e quinta são dias de grande amplitude térmica, frio de manhã e calor à tarde. Sexta-feira, essa diferença diminui. E no sábado, o inverno dá as caras de novo, com mínima de 11 e máxima só de 19 graus na capital gaúcha. Uma boa noite para você, Renata e Elter. Para você também. Obrigado, Eliana. Nos Estados Unidos, voluntários navegaram mais de 100 quilômetros no Oceano Pacífico para ajudar a população atingida pelos incêndios florestais no Havaí. Na estrada que leva a Lahaina, a paisagem de uma das regiões mais bonitas da ilha de Maui contrasta com os vestígios do fogo. As equipes de resgate ainda trabalham nos escombros do que restou da cidade histórica. Aina e Johnny são bombeiros. Pela internet, eles me contaram que durante o combate às chamas, a água dos hidrantes simplesmente acabou. Depois que ficamos sem água, só tentei resgatar o maior número possível de pessoas. É tanta gente precisando de ajuda que as doações estão vindo de longe. Esse carregamento está vindo de Oahu, uma viagem de mais de 13 horas, a bordo do meio de transporte mais tradicional do arquipélago, a canoa havaiana. Os voluntários saíram da capital, Honolulu, e viajaram 130 quilômetros até Maui. Aos poucos, alimentos, colchões, geradores, combustível vão passando de mão em mão e enchendo caminhões e picapes. Antes de o comboio partir, preces por um caminho abençoado e cânticos tradicionais em honra às vítimas da tragédia. Naalo coordenou essas doações. Ele me explicou que o desejo de ajudar é um reflexo da cultura milenar havaiana, que defende que o indivíduo só pode prosperar se todos prosperarem juntos. Se você tem comida e água, precisa ajudar seus vizinhos. Somos uma ilha, não temos para onde ir. Então, temos que ajudar uns aos outros.
As bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos fecharam em baixa. No Brasil, a queda de 0,55% foi a 11ª seguida. No câmbio, o dólar comercial subiu para R$ 4,98. A preocupação dos investidores se concentrou principalmente na China. Uma série de dados econômicos ruins obrigaram o Banco Central chinês a cortar os juros do país. Perdão. Por aqui, pesou também o temor sobre o andamento das pautas econômicas no Congresso. A seguir, o ex-presidente americano Donald Trump é acusado formalmente pela 4ª vez num processo criminal. A Polícia Militar do Rio anuncia mudanças de treinamento. O novo presidente paraguaio Santiago Peña tomou posse hoje, numa cerimônia sem a presença da população. O presidente Lula acompanhou. Santiago Peña Palacios. Santiago Peña assumiu o mandato de 5 anos. Aqui não há reeleição. E ele mantém a hegemonia do Partido Colorado, que fez quase todos os presidentes desde a abertura democrática em 1989. Peña tem 44 anos, é economista, foi do FMI, diretor do Banco Central Paraguaio, ministro da Economia e chega com o desafio de fazer o país crescer. Um trecho do discurso de posse foi em Guarani. Santiago Peña disse que o povo não estará só e que vai conseguir melhorar a qualidade de vida da população. Desde a eleição em abril, Peña esteve 2 vezes com o presidente Lula em Brasília. Um tema importante para os dois países é Itaipu. O acordo binacional da hidrelétrica fez 50 anos e é momento de revisão dos termos financeiros. O Paraguai quer poder vender o excedente de sua parte aos países vizinhos e ao Brasil pelo preço de mercado. A justiça americana acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump de participar de uma organização criminosa para fraudar o resultado da eleição de 2020 no estado da Geórgia. Foi a 4ª acusação criminal contra Trump em 4 meses. O processo foi o resultado de 2 anos e meio de investigação. Um júri popular analisou as provas e concluiu que o ex-presidente e outras 18 pessoas devem ir a julgamento. São ao todo 41 acusações contra o grupo. Trump é denunciado diretamente por 13 crimes, incluindo associação criminosa e conspiração. Todos os acusados têm até o dia 25 de agosto para se apresentar ao juiz. Este é o 4º processo criminal contra Donald Trump e se destaca pela maneira como os promotores encaminharam as acusações. Elas foram enquadradas na lei estadual da Geórgia de combate ao crime organizado. Foi a primeira vez que esta lei foi usada para sinalizar crimes cometidos num processo eleitoral. O professor de Direito da Universidade George Washington, John Bensheff, destaca outra peculiaridade deste caso. Por se tratar de uma acusação da esfera estadual, não é possível que haja interferência federal. Portanto, se Trump ou algum aliado dele for condenado, não há possibilidade de contar com perdão presidencial, por exemplo. A Geórgia era um dos estados mais decisivos na eleição de 2020. Os votos lá foram recontados 3 vezes e em todas a vitória de Joe Biden foi confirmada. Os promotores investigaram dezenas de ações de Trump e aliados, como o telefonema em que ele pressionou o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger. Você deveria querer uma eleição precisa. Você é um republicano, disse o então presidente. O secretário respondeu: nós acreditamos que realmente tivemos uma eleição precisa. Trump insistiu: só quero encontrar 11.780 votos. Um a mais do que nós temos, porque nós ganhamos a eleição no estado. O ex-presidente e aliados também são acusados de tentar fraudar a decisão da Geórgia no colégio eleitoral. Como a eleição americana é indireta, o voto do eleitor precisa ser confirmado por delegados. A equipe de Trump recrutou delegados falsos para votar a favor dele. O ex-presidente diz que é inocente e vítima de perseguição política.
A promotora do caso, Fanny Willis, declarou que toma decisões com base nos fatos e na lei, e que a lei é apartidária. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, confirmou em São Paulo que recomprou em dinheiro vivo nos Estados Unidos o relógio Rolex dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial à Arábia Saudita. Wassef mostrou o recibo de $49 mil em nome dele e disse que apenas queria devolver o relógio para a União. Segundo a Polícia Federal, o relógio foi vendido nos Estados Unidos pelo então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra integrantes do chamado Quadrilhão do MDB, feita em 2017 pela Procuradoria-Geral da República. A acusação da Lava Jato envolvia os senadores Jader Barbalho e Renan Calheiros, os ex-senadores